Oi, gente. Vídeo de hoje de vocês de português em relação aos pronomes pessoais do caso reto, o oblíquo e o de tratamento, tá? Então, o exercício de vocês vão estar na página 117 até a 122. E esses os pronomes de pessoais do caso reto, nós analisamos e vemos eles notavelmente todos os dias. Mas hoje a gente vai analisar ele conforme a gramática, tá? Normalmente nós utilizamos eles para a situação de sujeito. Então a gente tem aqui o eu, o tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E eu separei aqui o singular e o plural. O singular é quando, no caso, a gente só tem uma pessoa e o plural já é um grupo de pessoas, né? Um mais outro ou mais de duas pessoas. E aqui a gente tem a primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa do singular a gente tem, no caso, o eu. A segunda, o tu. E a terceira, o ele ou ela. E para o plural, no caso, de acordo com o singular, seria nós. E a segunda pessoa, vós. E a terceira pessoa, eles ou elas. Levando em consideração que esse tu e esse vós, normalmente, eles têm a situação de fazer o quê? Eles têm a situação de serem colocados em vocativo. É utilizado muito na Bíblia, certo? É uma linguagem mais formal e bem antiga, que já está de uso em comum esse tu. Normalmente a gente utiliza o você em vez de tu. O tu ainda é utilizado lá no sul do país. Aqui no Ceará é meio difícil as pessoas falarem, mas vez ou outra a gente escuta. Mas o que acontece? O erro de nós falarmos o tu é conjugar ele como se fosse o verbo ele e o ela na terceira pessoa. Por exemplo, tu gosta, tá errado. Porque o verbo tu, normalmente se fosse conjugar o verbo gostar, seria tu gostas. Lá no sul já é falado da maneira correta, o tu, certo? Eles botam muito esse S, que é a forma correta. Então aqui a gente vê essa utilização do tu e do vós na Bíblia como vocativo. O que é o vocativo? É quando eu estou deixando explícita aquela pessoa. Por exemplo, no caso, tu há de chegar, há de notar a plena vinda de Jesus, alguma coisa assim. Então a gente nota muito ele acompanhado de uma vírgulazinha no começo de uma frase, para deixar bem explícito que eu estou falando com aquela pessoa e é essa pessoa que há de ser notada ou ela é a culpada. Então, normalmente o vocativo é para deixar explícito isso. Eu coloquei alguns exemplos de umas frases aqui que são em relação a esse uso desse pronome pessoal do caso reto, que a gente utiliza ele conforme é o sujeito da frase. Então, eu não gosto de melão. Eu. No caso, esse pronome aqui ele está sendo explícito e demonstrando quem é o sujeito da frase e quem é que não gosta. E aqui a gente já nota ele bem explícito mesmo. Não é um sujeito implícito, ele já está bem notável na frase. E depois eu coloquei aqui como se fosse uma conversa, né? Eu botei 2 travessões aqui. E aí, no caso, eu gosto de assistir Naruto. E você? Fez uma pergunta. Aí falou, não gosto. Nessa segunda situação, eu queria que vocês prestassem atenção, porque esse não gosto, a gente nota quem é que está falando. Gosto, porque o verbo gostar, ele está conjugado na primeira pessoa. Eu gosto. Então, esse verbo aqui, ele está
como se fosse a primeira pessoa, mas a outra pessoa. Vejamos, aqui é como se fosse Maria e Camila. Então, aqui ela está falando da Camila. O verbo foi conjugado, né? Eu gosto, eu, Camila. E aqui foi eu, né? Maria, eu gosto de assistir Naruto, certo? Então, vamos lá. Depois a gente nota que a função, né, de sujeito ou de predicativo de sujeito. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês notassem 3 coisinhas. Por exemplo, existe uma certa distância de fala, uma certa distância de pessoa em relação quando se trata de oração. E a primeira delas é quem fala. Normalmente, quem está falando pode ser eu ou pode ser eu, né, outra pessoa, como a gente colocou aqui, o eu sendo Maria e o eu sendo Camila. Então, aqui, o eu no caso, a primeira pessoa é aquela pessoa que está falando, que a gente utiliza o verbo, né, o pronome na primeira pessoa do singular, no caso sendo o eu, e sendo no plural seria os nós, né, o pronome nós. Com quem eu estou falando vai ser para quem eu estou dirigindo a minha palavra. Então, a frase normalmente vai estar sendo utilizado. A pessoa vai estar... Se eu estou falando para essa pessoa, então eu vou usar muito a segunda pessoa do singular, levando em consideração que esse tu, ele está em desuso. Normalmente, a gente fala você. Se eu estou falando para você, com quem eu estou falando, normalmente a gente utiliza o você. Ou do plural, vós, que também ele não é mais tão utilizado assim, esse vós. Então, de quem se fala? Se eu estou falando da professora, então eu estou falando ela, dela. Se eu estou falando dos jogadores de futebol, eu estou falando deles. Eles foram ruins no jogo de ontem. Ela se saiu muito bem na aula de matemática explicando. Então, eu estou falando de alguém, sempre na terceira pessoa do singular. E os pronomes do caso oblíquo, eles não vão ter a mesma função dos nossos amiguinhos do caso reto. Eles vão ter a função de um complemento na oração. Então, a gente tem uma oração, tem um sujeito, tem um verbo e tem um complemento nominal. E esse complemento que vai dizer respeito a essa tabelinha lindinha aqui, que é do caso oblíquo. Então, a gente tem o singular e o plural, novamente, com os mesmos amiguinhos do caso reto. Primeiro, segundo, terceiro do singular, primeiro, segundo, terceiro do plural. Aqui, no caso, a gente vai ter átonos e tônicos. Os átonos, eles não precisam de preposição. E os tônicos, eles vão precisar de uma certa preposição. Então, a gente vai ter o me, te, me, digamos, me chamaram, me falaram. Em relação a isso, a gente utiliza muito esse me, né? Na segunda situação, a gente tem um te. Eu te chamei. Eu te expliquei. A gente utiliza. Terceira pessoa, o lhe. Às vezes a gente utiliza muito essa preposição o ou a. Aqui é o definido, né? O caso definido. Lembrando que a gente falou de artigos definidos e indefinidos, mas aqui eles já são colocados como um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, se eu estou falando na frase eu falei com Maria e ela simplesmente me ignorou. Se eu for mudar essa frase, eu falei com Maria e esta me ignorou. Quanto mais eu vou mudando e diminuindo esta frase até chegar a situação de eu colocar essa preposição, de eu colocar esse pronome pessoal aí, átono, eu vou chegar no a, né? Esse azinho aqui é para eu me referir a Maria, né?
que ela me ignorou. Então, a me ignorou. Quem me ignorou? Maria. Certo? E depois a gente tem os plurais, né? Nos, vos, lhes, os, as e se. Bom, esse nos, eu vou colocar um exemplo aqui. Então, a gente tem a professora nos explicou sobre os pronomes do caso reto. Nos explicou, certo? A professora é um sujeito e o nos, né, os alunos, no caso que se dá referência aos alunos da sala. Então, esse aqui seria o complemento da frase. Vos faz referência ao pronome do caso reto, vós, levando em consideração que é difícil você ver esse tipo de frase. E o lhes, lhe enviei-lhes as mensagens. Está fazendo referência ao grupo de pessoas que foi enviado certas mensagens. Mas a gente também tem os tônicos, que eles vão vir acompanhados de certas preposições. Então, a gente vê como, por exemplo, enviou a mim uma mensagem. Quem enviou? Vamos supor que estava falando sobre Paulo enviou a mim uma mensagem. Paulo é o sujeito da frase e esse a mim é só um complementozinho da frase. Júlia estava contigo. Júlia é o sujeito da frase e o contigo aqui é só um complementozinho, tá? Então, todas essas situações aqui, ele, ela, se e consigo, nós e conosco, vós, convosco, eles, elas, sim, consigo, são situações que vocês vão ver futuramente bem de novo e relembrar mais um pouquinho, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. A tarefa foi realizada por ele. Esse por ele aqui, vai ser, né, o pronome pessoal do caso oblíquo. Já a tarefa é que vai ser o sujeito da frase. Aqui é só o complemento. Ele contou tudo para ti. Esse para ti a gente já vai saber por causa dessa preposição aqui. Ele é o sujeito da frase e aqui é o complemento. Nós podemos viajar com eles. Por causa desse com, a gente já nota que o nós é o sujeito real da frase e o com eles é só um complemento. Ele te contou tudo. Ele. Então, ele é o sujeito da frase. E o ti, de acordo com a nossa tabelinha aqui, ó, ele vai ser o nosso complementozinho da frase. Ela nos representou no congresso. Ela é o sujeito da frase. Nos é um complementozinho da frase. Gente, o videozinho de hoje ele tá um pouquinho complexo. Mas vocês vão fazer as atividades aí. E lembrando que essas coisas aí vocês vão ver mais na frente, tá? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.